Olá, queridos, nós estamos aqui novamente com você para um dia muito especial, é o Congresso de Homens, Tempos Difíceis, Homens Fortes. E nós sabemos que Deus tem algo poderoso nesse dia para você. Talvez hoje, homem, você esteja desanimado, triste, abatido. Eu quero dizer para você que há esperança e que o seu posicionamento, a sua emocionalidade é importantíssimo para a sua família. Então, o meu tema é como são formados esses homens fortes para esses tempos difíceis, não é? Como Deus faz para trabalhar isso no seu interior, homem? Como Deus faz isso para trabalhar em nós? Porque essa palavra eu estou dirigindo aos homens, mas todo ser humano precisa disso, né? Em Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 21, a Bíblia diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Palavra maravilhosa, né? Então Paulo está fazendo uma oração. Paulo não está orando, não é, por coisas naturais. Paulo está orando por questão espiritual, uma força, não é força física que vai te fazer vencer nos dias difíceis, né? Não é o quanto você malha, se bem que malhar é muito bom para você, para a sua saúde, para a sua autoestima, né? Mas Paulo está dizendo aqui que ele ora, né, para que Deus possa conceder a você fortalecimento. Aonde? No homem interior. É sobre isso que nós vamos falar. O versículo 17 ainda diz assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Para isso, a primeira coisa, você precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Você precisa estar alicerçado na comunhão com Deus. Você precisa estar alicerçado com o Evangelho de Jesus Cristo, né? E a pergunta é: o que traz força interior? Paulo está orando para que o Espírito fortaleça o nosso interior, né? E como o Espírito Santo trabalha em nós? Não é algo sobrenatural. Ele está falando de algo que é construído em você. E existem 3 forças que eu quero mencionar hoje para você: a força da sua identidade, a força do propósito e a força dos relacionamentos. Essas 3 forças são responsáveis para o seu fortalecimento. São responsáveis para que você, nos dias difíceis, nos dias maus, você não enfraqueça, você não entristeça, você não jogue tudo para cima. Deus tem uma maneira de tratar com você, e é isso que Ele vai fazer, trazendo força, trazendo alegria, né? Então, a primeira força que eu vou trabalhar com vocês é a força da identidade. A sua identidade, a identidade do indivíduo, aquilo que ele é, né? Quem sou? Ou quem sou eu? Não é? Essa é uma pergunta, parece que é uma pergunta repetitiva, mas é uma pergunta que muitos não sabem responder. Essa identidade individual aqui é importantíssima. O que significa, bispa? É a habilidade de ser. É o senso claro de individualidade. Significa que eu sou eu, você é você. Podemos ter traços, podemos ter realmente traços de caráter, de personalidade, tudo que sejam parecidos, mas nós somos totalmente diferentes, né? Você foi criado de uma única forma, que nós falamos, né? Deus te criou e jogou a forma fora. Por quê? Porque Ele queria que você fosse único, que você fosse alguém especial. E você precisa entender isso, né? Você precisa entender a força de saber quem é você. Essa identidade, a primeira identidade que eu quero falar é a identidade natural. Desculpa. A identidade natural,
O que significa identidade natural? É aquela que está no seu RG, é a sua filiação, onde você nasceu, né? Sua origem, é isso. Então pega a sua identidade, ali está sua identidade natural. Ninguém pode mudar isso, você não pode mudar isso. Você não pode dizer, não queria ter nascido em Brasília, não queria ter nascido no Rio Grande do Sul, ou no Rio, ou no Nordeste, queria ter nascido em outro lugar. Sinto muito, não é o que fazer, você nasceu neste lugar e a sua identidade está ligada a este lugar porque é a identidade cultural. Isso é muito forte e às vezes nós queremos mudar isso em nós. Quando você muda a sua identidade cultural, sabe o que acontece? Você se perde. Então tem a sua origem, é importantíssimo, né? De onde eu vim. Então eu vim de Goiás, né? Goiânia, nasci e tenho muita alegria e orgulho, pessoal de Goiás, um abraço, um beijo, né? E lá tem seus costumes. E por incrível que pareça, já moro 26 anos fora de Goiânia e eu tenho ainda muitos costumes regionais, né? Que são coisas da cultura, comida, né? A maneira de falar ainda tem esse traço. Por quê? É a minha origem. E você não pode abrir mão disso, né? Muitas vezes as pessoas chegam e falam, eu tenho que mudar. Não tem que mudar, você tem que ser você. As pessoas têm que adaptar a você. Porque quando você começa a mudar aquilo que não pode ser mudado, que é imutável, você se perde, né? Então você perde a sua identidade, né? E você também tem a identidade emocional. O que é identidade emocional, bispa? É aquela identidade, não é? Dos seus traços que você tem, a sua emoção, aquilo que forma você, seu temperamento, não é assim? É interessante porque muitas vezes, infelizmente, quando a gente chega na idade adulta, ela está corrompida. Essa imagem emocional foi corrompida por tudo que você escutou, por tudo que deixaram de falar ou falaram em excesso para você, né? Foi mudando você, como eu disse no início, você é único. Não adianta seus pais, por exemplo, querer que você seja como eles. Ele é ele e você é você. Pai, você que é pai hoje, né? Não tente mudar seu filho e fazer que seu filho seja igual a você. Seu filho tem um temperamento, tem uma maneira de enfrentar as coisas, de falar, tem uma maneira de ser, de se comportar. Claro, tem que educar, com certeza, mas algo que não fere ninguém, que não está falando nada demais, ele tem que ser ele. Então, hoje eu vejo meninos, né, que foram criados em lares muito opressores, que eram faladores e espontâneos, crescem e perdem essa espontaneidade, ficam homens tristes, carregados, mas hoje Deus vai restaurar isso na sua vida. Não só a sua identidade natural, que ela já é sua, né? Essa não precisa ser mexida, você precisa só assumir, mas sua identidade emocional, aquilo que quando você era criança, né? É o seu eu criança. Espontaneidade, alegria, criança é assim, não é, gente? Então, mas a gente na primeira infância, a gente é muito prejudicado porque nós ouvimos muitas vezes coisas que não são coisas que deviam ter sido falado para uma criança. Às vezes na adolescência também, não é? Então ele vai acumulando aquilo e o que acontece? A sua identidade emocional fica corrompida. Nós não podemos mudar nossa identidade natural. Como eu disse no início, o lugar que você nasceu, quem são seus pais, mas nós podemos desenvolver, sim, recuperar nossa identidade emocional, ter uma identidade emocional saudável. Esse é o desafio, não é? Esse é o desafio. Homem não precisa ser fechado. Então nós temos aquela coisa de dizer, né? Todo homem é fechado. É mentira, não é assim. Os homens cada um é de uma maneira. Não é? Nós não podemos impor padrões. E tem também mais uma identidade que é importantíssima, que é a identidade espiritual. Então nós temos a natural, a cultural, temos a identidade emocional e temos a identidade espiritual. Essa é fantástica. É sobre isso que Paulo está orando. É sobre isso que Paulo está declarando, né? Ele está dizendo para mim e para você, não se apegue
às coisas naturais. E eu quero dizer isso para você, não se apegue à sua identidade natural. Ah, nasci assim, meu pai foi assim, eu vou ser sempre assim. Não, costumes ruins podem ser mudados, podem ser transformados, né? Mas o nosso foco, o seu foco deve ser sua identidade espiritual. E nós temos o exemplo em Jesus. Jesus foi o homem que andou pela terra, o homem perfeito. Ele nos ensina isso. Jesus tinha sua identidade natural, mas ele nunca valorizou isso mais do que sua identidade espiritual. Ser filho de Deus era muito mais importante para ele do que ser filho de José e Maria. Isso é identidade espiritual. E Jesus tem isso na sua inteireza, né? Como que eu sei disso? Eu sei pelas declarações que ele faz. Lendo a Bíblia, você vai descobrindo, principalmente no livro de João, onde há mais declarações, onde as declarações estão mais visíveis, né? Ele começa a declarar no seu ministério, no dia a dia, ele vai se declarando quem ele é. E a primeira declaração que ele faz, ele diz: eu sou a luz do mundo, João 8:12. Que coisa maravilhosa. Eu sou a luz. O mundo está em trevas, eu sou a luz. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. João 10:14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Que coisa maravilhosa. E por fim, em Apocalipse, ele declara: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mas Jesus não começa do nada a ter esse vislumbre, essa alta revelação, né, espiritualmente do quem ele era, porque ele era homem também, né? Para fazer essas declarações, Jesus teve que ser provado, ele teve que ser testado. Então, a primeira coisa que precisa acontecer na sua vida, para a sua identidade espiritual aparecer, você precisa passar nos testes. Então, tempos difíceis, nós sempre diz, forma homens fortes. A gente tem a impressão que os tempos difíceis enfraquecem as pessoas, não. Tempos difíceis fortalece, constrói homens fortes, né? A gente vê em Mateus, eu não vou ler, 3:13, mas depois você pode consultar, porque meu tempo é curto. Ele foi batizado por João Batista. O Filho de Deus precisava ser batizado. É interessante porque o seu ministério, ele aparece não fazendo poder, fazendo milagres. Não é com revelação de poder. Ele começa o seu ministério ensinando submissão. É um segredo, então, para o homem ser forte, ele precisa estar submisso à autoridade. Você teve seu pai, sua mãe quando você estava em casa. Agora você tem uma autoridade espiritual, que é o seu líder, que é o seu pastor, que é o seu bispo, né? Então, tudo começa com a submissão. Não começa com dons e talentos, tá? João era para Jesus a autoridade na terra. É interessante porque no último verso do livro de Malaquias fala sobre João Batista. E fala que João Batista, que Jesus era maior do que João Batista, porque Jesus é Deus, não é? Mas você sabia que Jesus andou uma semana a pé? Você reclama de ter levantado o sofá para ir na cozinha para pegar água, né, homem? Mas Jesus andou uma semana. Às vezes nós reclamamos que temos que pegar o carro e ir para a igreja de carro ou de ônibus. Olha que conforto que nós vivemos. Mas ele andou com seus discípulos uma semana a pé. Para quê? Para ser batizado. Para cumprir as Escrituras. Para que o seu ministério tivesse legitimidade. Isso é importantíssimo. Muitos ministérios hoje não têm legitimidade porque não têm autoridade sobre eles. Não têm legitimidade porque começaram com divisão, com briga, com situações, infelizmente, situações muito tristes, né? Então você não pode começar nada até que você descobre que é revelado para você o que é submissão. Você não pode nem ter uma família, homem, se você não sabe o que é submissão. Se você não tem um coração submisso, seus filhos vão ser rebeldes. Eu falo isso de experiência, que eu vivi durante mais de 40 anos de ministério. Você vê a atitude do pai com rebeldia em relação a tudo que está
diante dele, tudo que não é algo que é pré-estabelecido, ele não aceita. Não aceito, ninguém manda em mim. Não, queridos, todos nós estamos debaixo de autoridade. Pastor não manda em mim, ninguém quer mandar em você. Nós queremos cobrir a sua vida, nós queremos que você tenha respaldo espiritual, não é? Amém? É uma verdade muito forte, né? Então, você quer que seu filho seja submisso a você, pai, mas você não é submissa ao seu líder. Mãe, você quer que sua filha seja submissa a você, mas você não é submissa ao seu marido. Ela está aprendendo isso em casa. A autoridade que Jesus alcançou no mundo foi uma autoridade espiritual em sua vida terrena, não é? E foi a chave do seu sucesso. Então, depois que ele alcançou, o que ele faz? Ele começa a declarar quem ele era. Então, o seu sucesso em todas as áreas da sua vida está vinculado à sua identidade. A sua identidade natural, se você aceita ou não, a sua identidade emocional, a sua identidade cultural, né, como eu disse, e sua identidade espiritual, que é a que mais forte. Jesus, ao ser batizado, ao sair da água, a Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito Santo. E uma voz do céu declarou: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus tinha paternidade. E paternidade é destino. O que traz destino na vida das pessoas é paternidade. Muitas vezes você não teve um pai presente, né? Mas você tem o seu pai espiritual, você tem Deus e você tem um representante desse Deus, que é seu líder. Isso é importantíssimo. A igreja resgata valores que estavam destroçados. Por isso o valor da igreja, por isso que Satanás tem tanta raiva da igreja. Ele quer destruir a igreja. Tudo isso que nós estamos vivendo, Deus está trazendo para o nosso bem, sabia? Eu estava conversando com meu marido e dizendo: nós nunca descansamos um dia por semana, nós trabalhamos os 8 dias. Deus está, para mim, Deus está dando um tempo sabático para nós, porque nunca nós paramos. Então as famílias, eu ouvi até de um pastor dizendo: meu Deus, quanto tempo, quantos anos que eu não tomava café, almoçava e jantava junto com meus filhos. Quantos anos eu deixei para lá, deixei para minha esposa cuidar, e ele ainda fala mais: não estava preocupado, um pastor, com a vida espiritual dos meus filhos. Agora nós tomamos café, almoçamos, jantamos, ficamos o dia todo juntos e fazemos culto doméstico todos os dias. Isso está nos unindo, isso está nos fortalecendo. Os filhos deles são adolescentes, estava próximo de perder esses filhos. Então, queridos, esse entendimento é muito importante, não é? Que nós possamos entender isso. Estamos vivendo em dias difíceis e o diabo achou que ia ganhar. O diabo usou dessa situação, não é? Para nos deixar distantes. Mas Deus já havia preparado uma maneira, né, da gente se comunicar. Tecnologia, toda a inteligência artificial, isso veio de Deus. O homem não tem isso por si mesmo. Então Deus preparou, né? O diabo achou que ia destruir a igreja vai sair disso muito mais fortalecida, e a sua família também. A Bíblia diz também que Jesus, depois de ser batizado, você sabe disso, é um fato muito falado, comentado, inclusive o bispo Rodovalho pregou a quarentena de Jesus. Ele foi guiado para o deserto. Puxa, mas ele era o filho amado, foi batizado, já não era hora dele entrar para o seu exercício do seu ministério, não. A Bíblia diz que espontaneamente Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para ir para o deserto. Que coisa maravilhosa! Nós fomos guiados para esses dias por Deus. Foi Deus que permitiu. O diabo não tem esse poder sobre a sua vida. Mateus 4:1 diz assim: Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi testado. E Jesus estava seguro para ir para o deserto. Sabe por quê? Porque ele estava debaixo de autoridade.
Jesus tinha se acabado de batizar. Jesus estava realmente coberto por João Batista. Então, voltando, não basta a sua cobertura ser Deus. Não, você precisa de alguém que cubra a sua vida, homem. E Jesus havia passado pelo seu grande teste de autoridade. Jesus tinha um pastor. Eu acho isso tremendo. João Batista era o pastor de Jesus. Ele estava debaixo de autoridade terrena, por isso ele vai para a tentação, ele vai para ser provado, protegido. E é interessante porque no tempo dele no deserto, nos 40 dias de jejum, oração, o diabo aparece, né? Você sabe, faz as 3 propostas, que foram as mesmas propostas feitas a Adão e Eva, só que esse é o perfeito Adão, Jesus Cristo, né? Que não caiu nela. E eu acho interessante porque nas 2 primeiras propostas que ele faz para Jesus, começa com o famoso se, né? Jogando dúvida. Se tu és filho, verso 3 de Mateus, diz assim, 4, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então ele estava testando Jesus. Se tu és filho de Deus, o se tem destruído as nossas vidas, né? Nós não temos muitas vezes certeza, não temos aprofundamento na palavra de Deus, então Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Jesus não tinha dúvida que ele era o pão da vida, a luz para este mundo, ele veio para isso. Então o se sempre está acompanhando muitas vezes sua vida, homem. E se eu não vou fazer isso, e se eu não vou dar dízimo, porque se a minha família passar necessidade, né? Nesses dias, os dias difíceis, a gente te ensina, são os dias que você tem que honrar a Deus, porque essa é a sua fé. Você dá quando sobra, não mostra a sua fé. Então, depois a próxima tentação, né, do diabo for, se tu és filho de Deus, outro se. Ele não cansa, né, Satanás? Se você é filho de Deus, atira-te abaixo. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Ele era o Filho de Deus, que veio para cumprir uma missão. Então a sua primeira força, homem, está na sua identidade, mas na sua identidade espiritual. Quem você é em Deus, quem você é no mundo espiritual. Não importa a sua origem, não importa nada, a não ser que o que você acredita nessa nova identidade. Quem é você em Deus? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que o Espírito Santo fala para você no seu coração. Você é aquilo que o seu pastor declara na sua vida. Você é filho de Deus. João 1,12 diz que todos que creram nele foi-lhes dado o poder, foi-lhes dada a autorização de ser filho de Deus. Então você é filho de Deus, você é um vencedor, ou mais do que vencedor, Paulo fala em Romanos 37, né? Você é amado, você é protegido, você é querido, você é único. Então quando você encontra e você define essa identidade, você ganha força interior. Eu posso não ter sido amado pelo meu pai, eu posso não ter sido protegido por ele, mas hoje eu tenho um Deus que me protege, hoje eu tenho um líder que me protege, hoje eu tenho cobertura espiritual. Então a identidade espiritual vem de Deus. Por quê? Porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. E essa é a identidade principal, porque é a identidade que você vai levar para a eternidade. E criou Deus o homem, homem e mulher, criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que você tem todo o potencial de Deus dentro de você. Só precisa usar, só precisa deixar que o Espírito Santo, como Paulo orou, trabalhe em seu interior. O seu, querido, o seu potencial, vamos dizer assim, de crescimento, o seu potencial de transformação é ilimitado, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus usou seus pais para ser seus pais naturais, mas como Jesus, o mais importante, ele honrou seu pai, honrou sua mãe, mas o mais importante era a identidade espiritual.
Se nós cremos, se nós definimos no nosso coração que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ninguém pode nos definir. Vou repetir, ninguém pode te definir. Só Deus pode te definir. Não deixe que as pessoas definam quem você é. Então você recebe, né, um selo, foi selado. Fulano é assim, fulano é daquele jeito. Eu ouvi isso muito na minha vida. Eu ouvi frases que me marcaram. Eu lembro dos meus irmãos, do meu pai falando coisas pesadas para o meu irmão que marcaram a vida deles, que marcaram a sua existência, né? A sua profissão, homem, não te define. O ser pai é um papel, não te define. Esses são papéis, como eu disse, que nós assumimos na vida. O fato de José ter sido escravo do Egito não definiu quem José era. Não mudou a essência de José, que coisa maravilhosa, né? Ele tinha paternidade natural e espiritual. Foi isso que o fortaleceu durante tantos anos no cativeiro. Ser um pastor de ovelha não definiu Davi. Que coisa, né? Ele era a profissão dele, mas não definiu. Foi a experiência que ele teve com Deus que o levou a ser rei. Foi a experiência que ele teve cheio do Espírito Santo que enfrentou Golias, preparado para grandes coisas. Em tempos difíceis foi preparado um homem forte, que foi Davi, né? Então, com esse senso de identidade espiritual firmemente estabelecido dentro de nós, ninguém vai poder roubar você. Ninguém vai poder tirar de você aquilo que Deus te deu. É interessante porque eu estava lembrando de Eliezer, o servo de Abraão, que quando Deus fala que a posteridade de Abraão seria imensa como as estrelas, ele fala assim, como se eu não tenho filho? E aquele que vai herdar tudo, o meu herdeiro é meu servo, o Damasceno, o meu servo Damasceno, né? De Isaac não tinha nascido. Então, o que significa? Eliezer, a identidade dele era um servo. Ele não podia ser filho, ele não podia herdar. Por quê? Porque veio o filho. Então, queridos, a identidade espiritual ajuda-nos a vencer as adversidades da vida. A identidade espiritual faz de você, não, Deus não me abandonou. Por isso que Jesus sendo tentado, e Satanás vem muito sutilmente e usa o se. Eu sei que você muitas vezes tem questionado, e se? E se isso não acabar? E se isso for o tempo do fim? Amém! Que Jesus, eu estou pronto, e você? Que Jesus volte. Agora tem muita coisa para ser feita. Tem muitas nações para ser evangelizadas. Mas não deixa o medo invadir a sua alma, né? Então, identidade espiritual é importantíssimo. Ter identidade é importante na sua vida, né? A segunda força que você precisa ter é a força do propósito. Jesus primeiro tem a força da sua identidade, né? Depois ele entra no ministério. A Bíblia diz em Atos 13:36 que tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu, foi sepultado com seus antepassados. Eu acho esse verso maravilhoso, né? Após Davi ter servido ao propósito de Deus em sua geração. Deus tem um propósito para você na sua geração. E eu quero te declarar, você não vai morrer antes disso. Você não vai morrer antes de cumprir. Nada, ninguém pode tocar em você antes de você cumprir este propósito. E o diabo vai dar medo em você. Você vai querer abandonar. Não abandone a sua posição. Não abandone a posição que Deus te colocou. Deus te colocou para quê? Para ser uma bênção nessa geração. Para ser uma bênção na sua casa. Para ser uma bênção na sua família. Para ser uma bênção para os seus vizinhos, para os seus amigos. Então o propósito de Deus para a nossa vida é a chave de realização. Por que tem tantas pessoas perdidas, tantas pessoas tentando suicídio? Por quê? Elas não têm um senso de propósito. Elas não sabem por que vieram. É a grande pergunta, quem eu sou, para onde eu vou, né? Que o mundo fala, são as crises existenciais.
Quando você tem sua identidade espiritual definida, o homem pode construir a sua jornada com um forte senso de propósito. Isso é maravilhoso, né? Então, mas para viver com propósito, você precisa se sentir merecedor, você precisa se sentir abençoado. Deus me deu dons, Deus me deu talentos e eu vou usar isso para que eu possa abençoar. Não estou falando aqui só do propósito que você tem espiritual na igreja, né? Que você serve, que você é líder. Para muitos esse é o propósito principal. Para mim, para o meu marido é o nosso propósito principal. Para os bispos é o propósito principal. Para os pastores, muitos é o propósito principal. Mas Deus te colocou como médico. Então você tem um propósito com essa geração de cumprir esse dom que você deu, né? Então, com a sua identidade espiritual definida, você constrói. Mas se você não souber quem você é, você não constrói nada. Por isso que as pessoas mudam de profissão, por isso que as pessoas não sabem, né, como se manter em um emprego. Agora, para você viver com propósito, como eu disse, né, você precisa estar junto com outras pessoas. Isso é muito importante. Uma missão tem capacidade de unir pessoas. A gente tem uma frase que a gente usa muito, né? Que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Esse é um lema da Sara Nossa Terra. Então, quando você tem propósito, quando você tem missão, você se une com outras pessoas. Pessoas vêm estar em torno de você. Pessoas vão te ajudar nos seus projetos. E vocês vão ter projetos comuns. Como eu disse, sejam profissionais, sociais, familiares ou ministerial. Você nunca fica sozinha, né? Então, eu gosto muito desse versículo de João 15:16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Então, às vezes você fala, puxa, não sei por que eu estou aqui, né? Não sei por que eu virei pastor, não sei por que eu virei diácono. Querido, você precisa descobrir isso, que foi Deus que te escolheu. Deus tem um propósito na sua vida. Deus colocou um propósito na sua vida. Você pode até fazer outras coisas. João diz aí, ele continua dizendo, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros, não é? Então, como eu disse, você precisa perguntar os seus dons, você precisa ter coerência, você precisa ter certeza da sua identidade espiritual e você precisa ser parte de algo maior. Propósito é isso, propósito te leva para uma missão. E todos nós temos a necessidade de fazer parte de uma missão maior. Então, missão pessoal é igual a propósito. Você tem coisas dentro de você, homem, que pode contribuir. E hoje, em nome de Jesus, Deus quer tirar para fora. Então, missão pessoal é igual a propósito. Então, o seu propósito é encontrado quando você descobre a sua missão pessoal. Eu não tenho muito tempo, mas tem algumas perguntas que você pode fazer, se você quiser anotar rapidamente, né? Quando você olha para o mundo ao seu redor, o que deixa você indignado? O que deixa você indignado a olhar para o mundo? Isso aí vai te dar uma direção sobre a sua missão. O que faz você chorar? O que emociona você? Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? Então são frases que vão direcionando você. A quarta, que talentos você possui? Com que talentos você nasceu? A quinta, o que faz você sentir vivo e animado? O que faz você levantar da cama todos os dias feliz e animado? Tem a última, essa aqui é importante, gente. Eu queria dar 5, mas vou ter que dar 6. Se você tivesse todo o dinheiro que você precisasse para viver, não precisasse trabalhar, o que você faria? Então você tem todo o dinheiro do mundo, tudo que você precisa, o que você faria tendo esse dinheiro?
Então isso é missão, isso é propósito. Pensa nessas 7 perguntas, né? Pensa e fala, Deus, eu quero ser fortalecido no meu propósito. E a terceira força, homem, primeiro é sua identidade, né, espiritual. Primeiro, do indivíduo, individual. Segundo, é a identidade de propósito. E a terceira, a força do propósito, desculpa. E a terceira é a força dos relacionamentos, para a gente terminar aqui. O que isso significa? Que a identidade, a força que você tem para competência emocional, para se relacionar. Então, isso é muito importante. A sua competência emocional vai te dar força. Conhecer a si mesmo, conhecer as suas forças, reconhecer os seus limites, reconhecer o seu eu verdadeiro, com seus sentimentos, respeitando seus limites. Eu pus alguns pontos aqui. Respeite e compreenda as emoções e os limites das pessoas. Isso dá força no relacionamento. Muitas pessoas não sabem relacionar porque elas vivem somente no eu. Tudo é para mim, eu posso, eu sou. E a vida não é assim. E a sua força está nos seus relacionamentos. Então, tenha uma visão positiva e otimista em relação aos acontecimentos. Pessoa negativa, as pessoas vão embora. Então, nesse tempo de quarentena, nesse tempo que você está fechado, quando você falar com seus discípulos, quando você falar com seus filhos, você vai falar, isso vai acabar, isso vai terminar, nós vamos sair mais forte, nossa família vai sair mais forte. Seja esse homem de Deus dentro da sua casa, né? Não seja negativo. Aí ficam os seus filhos tendo que te animar. Não, pai, não fica assim não. E você que tinha que estar animando sua família, né? Então é muito importante esses pontos. Você saber se expressar, você aprender a se expressar, a ter controle emocional, saber manter a calma diante das situações difíceis. Gente, relacionamento não é fácil. Relacionar com o outro não é fácil. Por quê? Porque o outro é completamente diferente de você. E relacionamento depende de você ter maturidade para ouvir feedback sobre você, críticas, de forma construtiva. Para isso tem os amigos, para isso tem o seu líder, né? Quando seu líder falar algo com você, não reaja não queira morrer, não queira sair da igreja, não queira abandonar tudo. Quando sua esposa te colocar alguma coisa, agradeça, fala, obrigada, você está me fazendo um homem melhor. Então, isso é ter capacidade de relacionamento. Relacionamento é saber reconhecer o seu lugar, o seu papel, quer seja na empresa, quer seja na igreja, quer seja em casa. É enxergar os desafios e ter capacidade de encontrar oportunidades nesses desafios. Você só consegue isso junto com os outros. Então, a força do relacionamento foi o que Jesus nos ensinou. Jesus podia ter feito tudo sozinho, mas não. Ele escolheu 12 homens, né, cabeção, como nós falamos sempre, homens que não eram perfeitos, homens que tinham limitações, e andou com eles por 3 anos e meio. Eles não encontravam no final de semana, não encontravam 2, 3 vezes por semana. Eles dormiam junto, acordavam junto, tomavam café, almoçavam, jantavam. Era algo intenso. Por que Jesus fez esse tão intenso? Porque ele só tinha 3 anos e meio. Então, o relacionamento é importante. Amar ao outro é esquecer de você mesmo. E eu quero terminar com João 13:34, que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quando você tem relacionamento, você tem capacidade de amar a si mesmo e amar os outros. Então eu quero fechar dizendo para você que a força está em você saber quem você é em Deus. E saber que você é um filho de Deus, que Deus te escolheu, não foi você que escolheu. Para de se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nisso? Deus te colocou, Deus abriu caminhos para você. Tem às vezes pais, né, que depois de 15 anos de casado, será que eu escolhi certo? Você escolheu certo, sim. Deus abençoou a sua escolha. Então, homem, tempos difíceis, mas
Deus vai fortalecer seu coração. Tempos difíceis, homens fortes, homens decididos, homens que sabem quem eles são, homens que vão para a sua missão, cumprir o propósito para essa geração. Que Deus te abençoe. Eu quero que você fique em pé onde você estiver na sua casa, né? Se não quiser, pode ficar sentado. Eu quero orar com você agora. Eu quero ministrar sobre a sua vida uma palavra de autoridade. Que você seja fortalecido no seu homem interior agora. Pai, em nome de Jesus eu te peço, cada homem que está me assistindo, que a força do Senhor esteja sobre eles, que a força, que tu possas fortalecê-los como Paulo orou, na força do seu interior, no interior do seu coração. Nós vivemos tempos difíceis, mas são tempos difíceis, Senhor, que vai provar o nosso caráter. Senhor, que em nome de Jesus, cada homem saiba o seu lugar, cada homem sabe o seu propósito, que eles possam ser como Davi, que vão cumprir o seu propósito para essa geração, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, todo, Senhor, sentimento de menos-valia, de que eu não sou importante, que saia agora das suas vidas, que eles possam entender que eles são amados por Ti, eles são amados pelos seus líderes. Senhor, que a força do amor possa estar guardando cada homem, que a força de saber quem eles são em Ti seja a força que vai guardá-los nesses dias difíceis. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Que bom ter esse tempo com você, que Deus te abençoe, muita saudade, muita vontade de estar fazendo isso ao vivo, mas estamos aqui cumprindo. Espero que você tenha sido abençoado. Um beijo no seu coração.